pessoas estava feita porque as pessoas têm dor e, portanto, a dor levou à escolha. Tive a oportunidade, há poucos dias, de ser confrontado com um conjunto de indicadores de satisfação social e de consumo social, e é curioso verificar que uma das tendências maiores desses indicadores é precisamente o facto de as pessoas dizerem assim, dói, mas eu acredito no futuro. E, portanto, quem pensa que as pessoas optaram pela dor, continua a pensar que pode ser que tenha o despertar a curto prazo, um despertar surpreendente. E, portanto, como dizia, é extremamente relevante que se preocupe, que se provoquem situações de reflexão na altura em que vamos optar, ou em que se vai pedir às pessoas que optem. Uma declaração de interesses. Eu considero-me um municipalista. E alguém me poderá perguntar, e o que é isso, municipalismo? Não sei. Eu acredito que a decisão é tomada na proximidade, acredito que essa decisão de proximidade é vantajosa, quer na eficiência dos meios, quer na satisfação de necessidades. Acredito, de facto, que a legitimidade democrática de proximidade tem uma relevância muito grande e que é absolutamente, ou que foi absolutamente decisiva na fase de estruturação do nosso sistema administrativo e político e principalmente na consolidação da democracia política no nosso país. Não tenho qualquer tipo de dúvida disso e faço esta declaração de princípios. E dizer-vos que não entendo as opções pelo municipalismo ou outras, não as entendo como tendo uma matriz ideológica. Não tem. Alguém dizer que é mais favorável a um sistema municipalista, a um sistema multimunicipalista, a um sistema regionalista, com autonomias declaradas e formais em termos legais, ou que é mais pela uma integração de todos, não tem a ver com ideologias. Não tem, efetivamente. Podem olhar à vontade para as teorias ideológicas que nos têm formatado e vão verificar que não há coerência na opção. Há a utilização dos agentes em determinados contextos sociais e económicos, nomeadamente nacionais, a utilização ou instrumentalização dos agentes que têm uma determinada identidade ideológica desse tipo de conceitos. E, portanto, ser municipalista não me conota com coisíssima nenhuma. O municipalismo ao poder local no nosso país é mais ou menos evidente que teve um conjunto de efeitos visíveis. Mas há um que, possivelmente, porque é menos material, nos pode levar a esquecer, mas que para mim é absolutamente fundamental e acho que foi aí o ponto de acerto inicial deste modelo de organização administrativa, que foi a estabilização do poder democrático. As pessoas, em determinada fase da nossa vida, votaram numa Assembleia Constituinte, votaram num primeiro governo constitucional, criaram uma enorme apetência, imaginem, eu já tenho idade para me lembrar disto, mas era miúdo, garanto, não tenho assim tanta idade, mas criaram uma enorme apetência pela discussão dos grandes temas nacionais, desligaram-se quase que instintivamente daquilo que era a sua opção local, mas a verdade é que foram os processos eleitorais de proximidade e foi a capacidade de identificar o personagem a quem pedir contas e a quem responsabilizar que levaram à percepção da dimensão de democracia, de participação, de respeito pelas instituições e que permitiu, de facto, em muito poucos anos, a normalização do poder político e da democracia política no nosso país. E se mais não fosse por aí, os municipalismos já se tinham justificado e tinham a minha opção natural. Mas, mais do que isso, os municípios, ao longo destes 40 anos, tiveram uma dimensão. Nós falamos muito das infraestruturas, é verdade, já lá chegaremos, mas há aqui uma realidade que os municípios conseguiram desenvolver que dificilmente seria desenvolvida a um nível supramunicipal, a um nível intermédio regional ou a um nível nacional, que foi, de facto, a organização do espaço social. O primeiro fenómeno que nós vemos de envolvência do poder local no nosso país é a capacidade dos presidentes de Câmara, dos elencos de variação das câmaras municipais, criarem dinâmicas sociais envolvendo um conjunto diverso de agentes, sejam eles de cariz desportivo, cultural, político, social, o que for. E nós diremos, bom, mas muitas vezes essa dinamização, essa envolvência, essa organização do espaço social teve cariz ideológico. Pois claro que teve. Mal seria se não tivesse. Queria dizer que as pessoas não tinham opções e foi graças às suas opções e à sua intervenção cívica, à sua decisão ideológica, que este conjunto de dinâmicas de organização do espaço social ganharam, de facto, a dimensão que hoje em dia se lhe reconhece. E eu acho que um dos principais problemas dos presidentes de Câmara hoje em dia é precisamente o confronto com a relação com este tipo de agentes, com esta tipologia de dinamização social, dizer-lhes, mas eu já não posso dinamizar-te com dinheiro, porque já não há. E, portanto, é um primeiro sintoma daquilo que fizeram e daquilo que naturalmente vão deixar de fazer.
Depois houve aquilo que é evidente para todos, quer dizer, se não fossem os municípios não havia saneamento básico, ou então havia, mas era decidido em Lisboa, e portanto levava imenso tempo a chegar cá em baixo, pior ainda se fosse decidido no Porto, tínhamos Lisboa e Porto a disputar onde é que faziam primeiro o saneamento básico, e portanto primeiro que chegasse cá abaixo, nunca mais chegava com certeza, e portanto felizmente que houve municípios na proximidade a fazer isso, e como vos dizia a questão da normalização política. Depois houve uma segunda fase que passou por todos nós quase que de forma, ou que se implantou no meio de nós, quase que de uma forma inesperada, mas que é aquela que agora é mais visível, que foi a fase, chama-se de infraestruturas. Eu acho que foi mais do que isso, acho que foi uma fase de densificação de dinâmicas sociais, porque aquilo que nós verificamos, de facto, é que deixou de haver nas realidades dos municípios uma organização desportiva, uma organização cultural, uma instituição de solidariedade, uma entidade de educação ou de formação, e começaram-se a criar verdadeiras multiplicações deste tipo de agentes. Começaram-se a criar, fruto das próprias tendências de reedificação do país, de criação de redes multiterritoriais no país, começaram-se a criar relações diversas deste tipo de agentes e nós somos confrontados com uma densificação social em termos de realidade local, em que temos uma agremiação desportiva que vive no seu bairro e temos uma outra que estabelece relações fora do seu bairro e às vezes até fora do seu país. E, portanto, há aqui, de facto, uma densificação de dinâmicas sociais que não existiram por acaso, porque todos nós sabemos que se não fossem alguns mecenas, e no nosso país sabemos que os mecenas são muito poucos, não sei se é por falta de dinheiro, se é por falta de vontade, mas continuam a ser muito poucos, sabemos que não foi graças aos mecenas, foi, de facto, graças àquilo que era as transferências do Estado Central para o poder local e a utilização que o poder local fazia destas verbas. E, portanto, aqui o poder local teve também um papel absolutamente decisivo, que foi a densificação das dinâmicas sociais. E conseguimos ter agentes de desenvolvimento, agentes de solidariedade, agentes educativos. Bom, vocês conhecem mais que eu. E, ao mesmo tempo, nesta fase, começa a surgir, principalmente a partir de finais de 1995, talvez alguns que não tenham acompanhado esse processo de uma forma muito envolvida, eu participei, não se tenham apercebido de algo que surgiu em 1993. Mas em 1993, pela primeira vez num discurso televisivo, um primeiro-ministro de Portugal diz que acabou o tempo do investimento físico simples só por si e começou o tempo da qualidade de vida. Empresas e agentes sociais têm que se virar para as dinâmicas de melhoria da qualidade daquilo que fazem e da melhoria da qualidade dos serviços. Passou como água por funil, quer dizer, disse-se, saiu em esguincho e ninguém deu por nada, e por ali andou, mas de facto, em final de 95, este discurso da qualidade de vida começa a disseminar-se. E nós temos os presidentes de Câmara a ganhar eleições dizendo eu quero melhor qualidade de vida para a minha população. Temos os presidentes de junta de freguesia a reivindicarem junto das câmaras municipais, ainda hoje, não é, Sr. Presidente, dito de maneira que aborrecidos, que alguns são, mas enfim, faz parte da dinâmica. Os senhores também são muito aborrecidos para os outros, portanto, faz parte da dinâmica. Temos os presidentes de junta a dizer eu quero melhorar a qualidade de vida do meu bairro, da minha freguesia. E este conceito de qualidade foi imediatamente associado a quê? Àquilo que faltava. Quer dizer, se tínhamos o saneamento básico, precisávamos dos passeios tapados, precisávamos de ruas e de estacionamentos, precisávamos de melhorar o campo de jogos, precisávamos de fazer umas pinturas e alguma melhoria no espaço envolvente da escola, e precisávamos de criar uma estação de tratamento de águas residuais, precisávamos melhorar a qualidade de vida das pessoas, dando-lhes aquilo que de facto era o hardware. Quer dizer, não há software que funcione sem hardware e este foi um elemento extremamente marcante numa determinada fase que se tem prolongado até muito recentemente. Mas reparem que, curiosamente, em particular no último ato eleitoral, mas não só, também no anterior, e portanto estamos a falar de uma realidade que não tem tempo, que não tem data marcada, naturalmente que não tem, mas que é visível nos processos eleitorais. Normalmente os processos eleitorais permitem-nos identificar alguns jargões. Os jargões surgem de onde? Os ouvimos dizer e, portanto, repetimos, porque é engraçado, sem saber muitas vezes o que é que estamos a dizer, mas normalmente eles não surgem do nada, surgem de tendências, mesmo que quem as utilize não os tenha apropriado essa tendência e esteja apenas a reproduzi-la. Mas surge o jargão de a minha terra é melhor que a do outro. Ou seja, surge a dimensão da afirmação dos territórios. Surge, nos últimos anos, do poder local, uma enorme preocupação dos autarcas em dizer a minha terra tem qualidade de vida. A minha terra tem capacidade de atrair investimento. A minha terra tem que diminuir o desemprego. A minha terra precisa de jovens. A minha terra tem mais camas. A minha terra tem mais visibilidade.
Ou seja, é a afirmação do microterritório. Bem, tudo isto é um processo absolutamente normal, tem a ver com dinâmicas inevitáveis, diria eu, saudáveis, e que todas elas são inevitáveis, eu diria mesmo imprescindíveis, para que se vão dando passos num caminho que, ainda que mantendo elementos estruturantes base, elementos estruturantes de identidade, de partilha, de afirmação, mas que ainda assim sejam caminhos de adaptação às novas realidades, aos novos desafios, às novas necessidades. E as novas necessidades têm uma coisa curiosa, é que por vezes significam um regresso ao passado. As novas necessidades por vezes significam dizer, espera aí, se calhar agora tenho que começar a pensar outra vez em determinados elementos qualitativos que fui esquecendo numa determinada fase em favor das infraestruturas. E temos neste momento, graças ao poder local, um sistema democrático absolutamente consolidado, não tenho a menor dúvida disso. Exemplos absolutamente notáveis daquilo que é regeneração urbana, preservação ambiental, dinamismo de agentes sociais. Temos por parte dos agentes do poder local, nomeadamente as câmaras e as freguesias, os elementos âncora do nosso sistema, da nossa organização político-administrativa, não tenho dúvidas disso, e ninguém tenha dúvidas de uma coisa. A miséria seria muito maior se não fossem os presidentes de Câmara. Por muito que se diga que os presidentes de Câmara torraram dinheiro em rotundas, é bom que digamos que mesmo assim ainda conseguiram torrar muito dinheiro em solidariedade, em educação, em cultura, em dinamização social, em sustentação daqueles que de facto precisavam. E, portanto, não ponham defeitos no poder local, porque os defeitos que o poder local tem são apenas resultado das suas virtudes. Mas chegámos a uma realidade em que as populações já não se contentam em ter um pavilhão multiusos. Bom, há algumas povoações deste país onde as populações ainda se deviam era contentar em ter uma estação de tratamento de águas residuais, que é uma coisa que faz-me uma enorme... É os problemas da democracia. Quer dizer, a democracia leva-nos a estar sujeitos à competência dos seus agentes. E quando o agente é incompetente, isto é uma tratada para as pessoas. Mas a verdade é esta. Antes um agente incompetente, mas democraticamente eleito, do que nenhum ou outro. Mas, de facto, há aqui realidades que ainda nos levam a dizer que, bom, o país ainda tem um risco de milhões de euros de indemnização a Bruxelas por haver estações de tratamento de águas residuais que não estão feitas pelos presidentes de Câmara. Pois tanto milhão que foi gasto. Mas a verdade é que praticamente todos o fizeram. O país ainda tem problemas enormes, depois de gastarmos milhões em água, com problemas de abastecimento de água em baixo. E normalmente eu sempre dizer que da água em baixo. E o problema é sempre dos outros, é sempre do Estado. Não é das autarquias. Portanto, há aqui uma realidade que também tem que ser ponderada. Mas seja como for, e além destas necessidades básicas, chegou o tempo em que, bom, alguns dizem o dinheiro não chega e como não chega o dinheiro vamos olhar para o outro lado. Não pensem nisso. Essa não é a minha opinião. Mesmo que o dinheiro chegasse, nós inevitavelmente íamos começar a olhar para o outro lado. Nós inevitavelmente íamos começar a perceber que o conjunto de infraestruturas que temos e o conjunto de elementos de hardware que temos disponíveis no nosso território, ainda que não sejam todos os que ambicionamos, são satisfatórios, são suficientes, e mesmo que quiséssemos outros, e essas necessidades continuam a existir, começaríamos sempre a pugnar por diferente. E neste caso é mesmo diferente, não é mais. Estamos numa realidade, antes de mais nada, informacional, e portanto temos... Aquele que era pastor não teve direito a esta realidade informacional, mas o seu filho tem. E, portanto, esta realidade informacional permite-lhe perceber a realidade que o envolve na sua localidade, como na sua envolvente próxima ou mais distante, como algo permanente, presente e decisivo, que ele quer, que ele sente que pode apropriar-se e que exige para si mesmo. Estamos numa realidade de redes e, portanto, nada daquilo que um autarca ou que um governante ou que uma IPSS possa querer fazer, nada deixará de ter consequências naquilo que está na sua envolvente. Ou porque uma IPSS investiu e sacrificou quem está ao seu lado, ou porque uma autarca decidiu e vai ter uma duplicação de investimento ou a necessidade de articular investimento com o seu vizinho. Portanto, a dinâmica de redes não é só uma coisa muito volátil e muito transcendente, muito conceptual ou intelectual. É uma realidade prática dos nossos dias a dia, do nosso dia a dia. E, finalmente, estamos com o problema do global, que é aquilo que nós fizermos para o bem e para o mal vem-nos bater à porta. E o global não é aquela coisa de dizer que a borboleta bateu as asas e que a China... Isso é a realidade levada ao código, ainda bem, a codificação permite que todos nos entendamos, mas esta realidade global é outra. Esta realidade global é o confronto diário que as populações têm com as realidades que são diversas, que são dispersas, que se atravessam nos seus territórios e que, muitas vezes, quem está com a responsabilidade de gerir não tem os instrumentos financeiros, físicos e outros para gerir. Isto é uma confusão. E, portanto, há de facto de começar a pensar diferente. E o pensar diferente é um processo de aprendizagem que nós não vamos decidir por decreto, dizendo, bom, a partir de agora todos pensam assim, façam isto, que isto é bom. Agora façam aí mais uma área... Não, é diferente. Não façam mais uma área de localização empresarial, façam antes uma incubadora de base tecnológica e isso está a dar. Mas esqueçam-se, o pensar diferente não é por aqui.
O pensar diferente é que cada autarca, cada município, cada cidadão irá exigir ao seu autarca, mas comecemos por aqui, cada unidade territorial administrativa de poder local vai ter que decidir quais são as suas opções. E vai ter que decidir o que é quer fazer no seu território. Se necessita de um equipamento cultural, pois então que o faça. Se necessita de uma estrada, pois que pugne pela sua feitura. Se necessita de uma escola, pois que lute por isso. Agora, que tenha a noção clara de que a responsabilidade do seu território é sua e que cada vez mais as populações trabalham na realidade de proximidade e exigem na sua proximidade aquilo que veem como exemplo à distância. E, portanto, a própria disponibilidade do autarca para atuar tem que ser completamente diferente. Bem, isto para vos dar um exemplo. Para tentar, com o exemplo, este Decreto-Lei 30 de 2015, de há poucos dias, de fevereiro, que diz que o poder local pode ter competências na área da educação, segurança social, cultura, falta-me um, são 4, estão aqui, saúde. Bom, isto é uma dor de cabeça para os autarcas. Porquê? É uma dor de cabeça porque estão traumatizados pela experiência de há 8 anos atrás, 9 anos atrás, em que se lhes transferiram competências na área da educação, mas em que estas competências não vieram acompanhadas do envelope financeiro adequado. E, portanto, temos situações iniciais em que, de facto, os autarcas estavam sem capacidade orçamental para suportar esses encargos e, a certa altura, quando o Ministério da Educação normalizou os financiamentos a tempo e horas, os autarcas começaram a ser confrontados com outra dificuldade, que era a gestão diferenciada entre o pessoal escolar e o pessoal não escolar e aquilo que eram as suas limitações. Tiveram que integrar esta gente nos seus quadros de pessoal e as suas limitações legais depois em termos da gestão deste quadro. Enfim, isto é um processo de aprendizagem que eu não estou certo se todos os municípios o fizeram, mas que não tem que o fazer, nem que seja de forma violenta, a curto prazo. Agora, aquilo que se diz em termos de um novo paradigma de descentralização de competências de paradigma de proximidade aos municípios é, meus senhores, há um novo espaço. Os autarcas são acusados de pôr muito cimento em cima de cimento e tijolo em cima de tijolo. Se queremos, de facto, que eles façam outra coisa, não podemos ter uma legislação e um conjunto de atribuições que lhes digam que só fazem aquilo. Se eles só fazem aquilo, como é que lhes podemos criticar por o fazerem ou lhes podemos exigir que façam diferente? Não podemos. Então temos, de facto, que lhe criar um espaço de intervenção diferenciado. E depois, aquilo que se diz ao poder local é que os senhores não são obrigados a assumir uma competência de saúde, de educação, de segurança social ou de solidariedade. Não são capazes, não são obrigados a isso. De cultura, saúde, educação e segurança social. Não são obrigados. Quem quiser faz, quem quiser não faz. Sabem quando é que isto vai ser decidido? Quando no próximo ato eleitoral alguém ganhar uma Câmara dizendo eu dinamizei a minha realidade social, eu tenho a minha população devidamente satisfeita em termos destes instrumentos e o meu vizinho do lado está a querer ganhar eleições porque fez mais uma rotunda. Aí a coisa vai-se começar a perceber. E quando a decisão política tomada pelas populações deixar de ser num padrão de homogeneidade que todos são obrigados a fazer o que querem, mas passar a ser tomada pela diferença entre as opções que um e outro fez, nós vamos ver se quem ganha não é aquele que conseguiu atrair mais investimento e melhor emprego para o seu emprego ou se é o outro que fez mais uma escola muito bonita. Ou seja, não vale a pena querer forçar soluções, não vale a pena querer levar as pessoas a adotar determinado tipo de desempenhos. As pessoas têm que lá chegar pelo próprio processo de aprendizagem social, que passa naturalmente por dinâmicas de democracia. Isto tem que ser assumido com toda a naturalidade. Ninguém é obrigado a fazer. Dizia no outro dia um secretário de Estado: como é que se resolve a questão do abandono escolar? É com o Ministro da Educação a fazer decretos-leis em Lisboa? É evidente que isto é um país, não são 5 aqui e mais 2 no meio do oceano. Isto é só um país. E, portanto, aquilo que é a orientação e a definição de uma estrutura mínima de regulação absolutamente firme em termos sociais tem que existir e tem que emanar pelo Governo Central democraticamente e legitimamente eleito e legitimamente em funções. E, portanto, o Ministério da Educação não se pode demitir desta responsabilidade. E tem que criar normativos, tem que criar procedimentos, tem que garantir o financiamento central deste tipo de sistema. Mas o que se pergunta é quem é que conhece o menino José ou quem é que conhece a menina Maria lá em casa ou lá na terra quando elas começam a faltar à escola? Quem é que sabe qual é o seu contexto familiar? Quem é que sabe quais são as dinâmicas que estão por trás? Quem é que sabe a veracidade dos factos que criam este tipo de dinâmicas? Não é o autarca? É que se não é, tem que ser. É que se não é, tem que ser. E não é o autarca, permitam-me, Vossas Excelências, em termos pessoais, é o autarca na sua equipa. Ou quem é que pode gerir melhor uma rede de solidariedade social no seu próprio espaço? É o Governo Central, através das Direções Regionais de Segurança Social, dizer que vai fazer um equipamento A ou B só porque surgiu essa solicitação nos serviços da Segurança Social e a decisão é tomada com base no haver ou não contas? Ou é a realidade de proximidade do Sr. autarca que sabe que se precisa de mais camas para jovens,
ou se precisa de mais jardins de infância, ou se precisa de mais demência. Quem é que conhece melhor a realidade do território? Ou em termos de saúde, quem é que pode decidir se nós precisamos de aumentar ou não um centro de saúde, conhecendo as dinâmicas que estão na envolvência? Ou seja, se ao Estado Central cabe claramente uma condução firme e decisiva daquilo que são a regulação de funcionamento do sistema comum, não tenho a menor dúvida que cabe àqueles que são os representantes de proximidade a melhor forma de decidir, e daí se derivarão, com certeza, maiores decisões. Agora, reparem numa coisa. Não podemos viver no saudável egoísmo do poder local. E eu repito, saudável. Eu não gosto de pensar que os termos por si só têm cargas. Nós é que lhes damos. E falar em egoísmo, por vezes, é uma carga negativa. Não é, é saudável. Em termos de afirmação de territórios, o egoísmo é positivo. E, portanto, os senhores Presidentes de Câmara, como há pouco dizia, acho muito bem que os senhores sejam acérrimamente defensores do vosso espaço. E que sejam egoístas no sentido da captação das mais-valias para o seu micro-território. Agora, sejamos razoáveis. Nenhum município em Portugal, nem o município de Lisboa e de Porto sequer, e se quiserem junta-lhe Braga, nenhum município em Portugal por si só tem dimensão, tem escala para poder por si só afirmar-se, independentemente de todos os outros. Mais ainda, a razoabilidade dos investimentos que têm que ser feitos aconselha que aquela que é a objetiva divisão do território não seja o do micro, não seja o do local, mas seja o do intermédio que nos permita racionalizar e equilibrar o desenvolvimento. E quando se fala de coesão territorial, está-se a falar exatamente disto. É que, por exemplo, Arronches poderá eventualmente precisar de mais um centro de saúde, mas eventualmente Fronteira, que está... Qual é o mais próximo, Sr. Presidente? O mais próximo, Campo Maior. Campo Maior, que está ali ao lado, se calhar entre os dois têm que decidir, têm que se entender. Se é necessário para aquele conjunto de população, para aquele espaço territorial, um determinado investimento, entendam-se. Assim como Albufeira e Lolé vão ter que se entender, por exemplo, nas questões do aumento das infraestruturas de equipamentos de saúde que têm. Entendam-se, Srs. Presidentes de Câmara. A nossa lupa de visão não pode ser o micro. Esse tempo já passou, porque não há meios, com certeza, mas, acima de tudo, porque as necessidades micro, no seu conceito geral, estão satisfeitas. Nós temos que pensar agora é na dimensão de redes e da afirmação do território, porque temos que ganhar escala para a afirmação. E, ao ganharmos escala nesta afirmação, começamos a raciocinar em termos de supramunicipalismo. Eu não posso ter todos os municípios a dizer que quer uma escola nova, quer um jardim de infância novo, quer um lar de terceira idade, quer um equipamento de saúde, quer um espaço cultural multiusos, quer um espaço de feiras, quer um jardim... Não dá, não é possível. Só em Portugal é que ainda se considera que 30 minutos de deslocação para chegar ao posto de trabalho de manhã é muito longe. No resto da Europa é considerado um luxo. Não é esta dimensão local que nos vai resolver os problemas. Pelo contrário, vai-nos provocar problemas estruturantes em termos de endividamento, de insuficiência de meios, de más alternativas em termos de opções de investimento, de sobreposição de investimentos. Dizia há pouco tempo um secretário de Estado que, se continuarmos o investimento da Segurança Social, ao ritmo, das câmaras de solidariedade social, ao ritmo que temos construído, em 2030, 60% dos portugueses têm uma cama disponível. Eu não faço tensões de ocupar uma. Portanto, há que parar e há que raciocinar em termos de integração. Cabe ao Estado Central a coesão do território. E a coesão do território não é dizer que é coeso porque tem as fronteiras juntas. Não. É coeso porque tem equidade naquilo que é a justiça social e a garantia de direitos essenciais de dignidade humana às suas populações. É coeso porque está dotado dos equipamentos essenciais de solidariedade, de qualidade de vida, de formação dos jovens e das populações idosas. É coeso porque tem justiça naquilo que é a intervenção dos mecanismos nacionais, locais e regionais em termos de dinamização da atividade económica. Isto é coesão social. O egoísmo saudável do poder local tem necessariamente que se diluir na capacidade do poder local se articular numa lupa, numa objetiva de dimensão intermédia. O Alentejo foi a única região do país que disse que sim à regionalização. Eu continuo a achar que acredito no municipalismo. E sinto, sinceramente, que a regionalização pode ser uma solução. O meu problema é perceber que regionalização. Não vamos entrar por aí. Isso não é um tema que nos preocupe. O problema que nos tem que preocupar é o do problema da dimensão de escala. Qual é a afirmação que os territórios vão fazer? Por exemplo, será possível que um concelho como Porto Alegre, na dimensão global em que o chinês, o japonês, o americano, o brasileiro, o inglês, o alemão, têm acesso a tudo e em que comparam tudo e em que optam de acordo com a sua... Enfim, se acordaram bem ou mal dispostos. Será possível um município como Porto Alegre afirmar-se nesta dinâmica? Afirmar-se em termos de atrair investimento? De atrair visitantes?
de afirmar os seus valores produtos, o valor dos seus produtos locais? É possível? Tenho dúvidas. Não há escala. Bom, então, mas vamos nos afirmar, por exemplo, em Évora, vamos nos afirmar de outra maneira. Como temos mais visibilidade pelo património da humanidade, vamos nos afirmar pela massa e vamos pelo custo. Todas as experiências de competitividade territorial dos últimos 100 anos na Europa dizem que a competitividade pelo baixo custo deu resultados de insustentabilidade. E todos os espaços territoriais que apostaram nessa dimensão de competitividade falharam. Então, como é que vamos conseguir ganhar escala? A dimensão supramunicipal é absolutamente decisiva, mas há aqui também um elemento que é absolutamente decisivo, que é não querer concorrer com os outros com aquilo que eles fazem, querer concorrer com os outros naquilo que nós fazemos. A questão das discriminações positivas. Eu sei que isto, por vezes, é uma questão de semântica, mas há uma coisa que me aborrece profundamente. É o termo da discriminação positiva para os territórios de baixa densidade. Meus senhores, desculpem lá. Discriminação positiva para a baixa densidade? Eu, quando muito, teria justiça social de quem faz a gestão do território de forma a garantir que não são tirados a alguns aquilo que todos concentram. Porque esta coisa da baixa densidade, do despovoamento... Ainda esta semana havia um jornal que disse que eu considerava que íamos acabar com o despovoamento. Quem ler a notícia percebe que eu disse várias coisas, menos essa. Acho que não depende de nós. Mas a verdadeira injustiça que se verifica é que este despovoamento acontece precisamente porque o conjunto de medidas de política de coesão territorial ao longo dos últimos 40 anos não foram justas. Foram no sentido de valorizar proximidades de poder político e económico, desvalorizando aquilo que eram as realidades sociais do país. E, portanto, não é pela discriminação positiva, é pela exigência de uma política de justiça social. E estas medidas que estão a ser propostas, recentemente, em termos da delegação de competências e da atribuição de responsabilidades sociais, são, se me permitem, uma oportunidade única para que quem quer estar nas autarquias possa, de facto, fazer o seu papel de justiça social na coesão territorial. Agarrem as oportunidades e façam por elas. É evidente que não o poderão fazer sem as ferramentas, mas também, se somos capazes de reivindicar mais uma estrada ou mais uma escola, não seremos capazes de reivindicar um modelo justo de distribuição de meios e de recursos que nos permita dar sustentação territorial, que nos permita dar sustentação supramunicipal a esta realidade? É claro que conseguiremos. Basta querermos. E, portanto, o grande desafio é este, é sermos capazes de perceber a realidade é outra. A nossa dimensão local, a nossa satisfação de necessidades local é absolutamente decisiva, mas ela está informada numa matriz de informação que nos condena a ter que evoluir, numa matriz de redes que influencia tudo aquilo que fazemos e numa matriz de globalização total. E a globalização não é dos mercados, é das pessoas, é das proximidades. A afirmação dos territórios faz pela qualidade de vida, sendo esta garantida não na individualidade, porque não há recursos de meio, mas a qualidade de vida é garantida naquilo que é a dimensão integradora do território. A tal dimensão de coesão territorial que os seus presidentes de Câmara exigem a Lisboa e ao Porto, no sentido de diminuir a descentralização, mas que ainda não foram capazes, em termos locais, de sentar nas cimes e exigir todos juntos eles próprios. Eu não aceito centralismos. Eu vou lutar pelas minhas terras, não dependente da discriminação positiva que Lisboa ou Porto me deem, mas na capacidade de articulação das minhas realidades sociais. Nós o que precisamos é de perceber a identidade do nosso território. É isso que nos caracteriza, é isso que nos distingue. Sejamos capazes de trabalhar pela nossa identidade.